A primeira vez que senti o gosto de sangue na boca, quando ele esmagou minha cara contra a parede do galpão abandonado, soube que aquela noite mudaria para sempre o rumo da minha existência. O baque surdo da minha cabeça batendo na madeira velha ecoou pelo silêncio daquela escuridão, enquanto ele ria daquele jeito que até hoje me faz tremer quando acordo de madrugada, suada e sem ar. É para você aprender quem manda, desgraçada. Ele dizia com a respiração pesada no meu ouvido, o hálito podre de cachaça envenenando o ar ao meu redor. Quem tá aí me ouvindo agora? Já sentiu o peso esmagador do desespero quando sabe que não tem saída? Quando percebe que ninguém virá te salvar? Se você chegou até aqui, fique comigo. Sou Josefa Aparecida da Silva. Tenho 87 anos nas costas e vou te contar como transformei a maior tragédia da minha vida numa história de vitória que ninguém apostaria um tostão furado. Se essa é a primeira vez que você me escuta, quero que saiba que sua companhia significa muito para mim. A cada pessoa que ouve minha história, mais uma mulher pode encontrar força para seguir em frente. Se puder, clique no botão de inscrição do canal enquanto me escuta. Isso não custa nada para você, mas significa o mundo para quem precisa ouvir essas histórias de superação. Todo mês fazemos sorteios especiais entre os inscritos que mais comentam e dão like nos vídeos. Uma forma da gente agradecer quem apoia esse trabalho de dar voz a quem sempre foi silenciada. Nasci em 1937, num povoado tão pequeno e perdido no sertão de Pernambuco que nem no mapa constava. Era um tempo de miséria braba, onde a fome batia na porta todo santo dia, sem cerimônia, e sentava à mesa com a gente. Minha mãe, Severina, lavava roupa pra gente rica da cidade. Tinha as mãos tão comidas pela soda cáustica que mais pareciam um pedaço de couro velho esticado sobre ossos. Papai, quando não estava bebendo a pinga que lhe roubava a razão, trabalhava no corte de cana, sumindo por meses em usinas que pagavam uma miséria e sugavam a vida dos homens como vampiros. Com 5 anos, já ajudava a mamãe a carregar as trouxas de roupa. Com 7, já sabia cozinhar feijão, arroz e cuidar dos meus 3 irmãos mais novos enquanto ela se matava de trabalhar. A inocência da infância é um luxo que menina pobre não conhece. Foi numa dessas usinas que perdi meu pai. Caiu bêbado dentro de uma moenda. Não sobrou nada para enterrar, apenas a notícia trazida por um colega dele e os gritos de desespero da minha mãe, que até hoje perfuram meus ouvidos quando me lembro. Depois disso, mamãe começou a murchar como planta sem água. Tossia sem parar, emagrecia a olhos vistos, mas continuava trabalhando, porque boca faminta não tem o luxo do descanso. Com 11 anos, já tinha assumido a casa inteira. Com 13, perdi meu irmão caçula para febre que nenhum chá de erva conseguiu baixar. 1 mês depois, foi minha irmãzinha, de uma diarreia que secou o corpinho dela como o sol seca a lama depois da chuva. Sobrou só eu e Toninho, que vivia mais doente que são. Quando fiz 14 anos, mamãe finalmente deitou para não levantar mais. Definhava de tuberculose, mas naquela época nem nome sabia dar para a doença. Só via ela cuspindo sangue e sumindo um pouco a cada dia. Morreu segurando minha mão, pedindo perdão por me deixar nesse mundo cão. O último suspiro saindo dela, como quem finalmente largava um fardo pesado demais. Sem mãe, sem pai, sem dinheiro, com um irmão de 8 anos para criar, o desespero virou meu único companheiro. Foi quando apareceu tia Josina, irmã de mamãe que trabalhava de empregada na casa de um fazendeiro rico em Caruaru. Disse que conseguiu um lugar para o meu irmão com uns parentes dela e, para mim, arranjou um emprego na cozinha da Fazenda Bom Sossego, de propriedade do coronel Jerônimo Cavalcante, homem que era dono de quase metade das terras daquela região. É sua chance de ter um teto e comida, ela disse. O salário é uma mixaria, mas pelo menos não vai dormir na rua. E assim, com o coração sangrando de deixar meu irmãozinho, arrumei meus 2 vestidos remendados numa trouxa e fui trabalhar na fazenda do coronel. Pensava que finalmente a vida ia dar um respiro. Mal sabia que estava entrando na toca do lobo e que os dentes dele seriam afiados o suficiente para despedaçar o pouco que restava da minha alma. A Fazenda Bom Sossego parecia coisa de outro mundo para quem nunca tinha visto nada além de casas de taipa e chão batido.
A casa grande era imponente, com varandas largas, janelões de madeira trabalhada, jardim que parecia coisa de revista. Ao redor, uma imensidão de terras, pastagens, plantações que iam até onde a vista alcançava. Tudo isso é do coronel? Perguntei, impressionada. Tudo isso e muito mais, respondeu tia Josina. Por isso mesmo, cabeça baixa e boca fechada. Logo aprendi como a vida funcionava ali. Acordava às 3 da madrugada, acendia o fogão de lenha, preparava café, depois era limpar, esfregar, lavar, passar, ajudar na cozinha e o que mais mandassem. Só ia dormir depois das 11 da noite, quando tudo estava arrumado para começar tudo de novo no dia seguinte. Minhas mãos, já calejadas de tanto trabalhar, ficaram ainda piores, rachadas até sangrar. Na fazenda, cada um sabia seu lugar. No topo, o coronel Jerônimo, homem gordo de bigode grosso e olhar que atravessava a gente como faca. Abaixo dele, Dona Carmen, a esposa, uma mulher magra e azeda que falava pouco, mas vigiava tudo. Depois vinham os filhos. Elisa, já casada, vivia em Recife. Roberto, que estudava medicina na capital e voltava nas férias. E a caçula Clarice, que estudava num colégio interno de freiras. Os empregados da casa vinham muito abaixo na Mimos-Andas hierarquia, e entre eles, eu era o degrau mais baixo, a novata, a menina sem família, que fazia o que ninguém queria fazer. A comida que eu comia era o que sobrava depois que todos tinham se servido. O quarto onde dormia era um cubículo nos fundos dividido com mais 2 empregadas. A roupa que usava era a que Dona Carmen não queria mais. Era uma vida dura, mas pelo menos tinha teto e comida, pensava eu, agradecendo a Deus pelas pequenas misericórdias. Vocês que estão me ouvindo agora, clicar no botão de inscrição é um gesto pequeno, mas que ajuda demais a manter essas histórias vivas. Histórias como a minha, que por tanto tempo ficaram enterradas no silêncio. Inscreva-se, deixe seu like, me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero imaginar os rostos por trás dos números, as vidas que talvez se pareçam com a minha de algum jeito. Será que tem alguém aí de Pernambuco me ouvindo? Ou quem sabe de outras bandas do Nordeste, onde o sol castiga e o povo é forte como mandacaru que floresce mesmo na seca mais braba? Foi no verão de 1952 que minha vida virou de cabeça para baixo. Roberto Cavalcante voltou de férias da faculdade. Tinha 27 anos, estava quase terminando o curso de medicina e era tratado na fazenda como se fosse um semideus. Todo mundo falava dele com admiração. Dr. Roberto, o médico da família, o orgulho do coronel. Alto, ombros largos, sempre bem vestido e perfumado, as moças da região suspiravam quando ele passava a cavalo pela cidade. Nos primeiros dias, mal notei que ele me olhava diferente das outras empregadas. Estava ocupada demais correndo de um lado para o outro. Mas Zefinha, a cozinheira mais velha, percebeu. Tenha cuidado com o doutor. Ela me avisou uma noite enquanto lavávamos a louça. Ele tem olho grande para as meninas novas. Já levou 2 daqui para o galpão abandonado antes. Não entendi direito o que ela quis dizer. Na minha inocência, achei que era algum serviço extra que ele pedia para as empregadas. Foi então que veio aquela ordem estranha. Dona Carmen me chamou e disse que a partir daquele dia eu seria responsável por buscar leite fresco no curral todas as madrugadas. O doutor Roberto gosta de tomar leite tirado na hora no café da manhã. Ela explicou. Vai ter que acordar 1 hora mais cedo, como se eu já não acordasse cedo demais. Na primeira manhã, saí de madrugada, ainda escuro, pro curral. Estava com medo dos bichos da noite, das assombrações que o povo dizia, que vagavam pela fazenda. Levavam um lampião pequeno que mal iluminava o caminho. Quando cheguei, tomei um susto ao ver que não estava sozinha. Dr. Roberto estava lá, encostado numa pilha de feno, fumando um cigarro. Achei que a senhorita ia se perder no caminho. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Vim te mostrar qual vaca tem o leite mais doce. Naquela manhã, nada aconteceu além dele me mostrar como ordenhar a vaca da maneira que ele gostava. Mas senti um frio na barriga quando ele chegou perto demais, seu hálito quente de cigarro no meu pescoço, enquanto suas mãos guiavam as minhas no úbere da vaca. Tem que ser delicado, mas firme, ele explicou, apertando meus dedos com força desnecessária, igual se trata uma mulher.
Na noite seguinte, tive um sonho estranho. Estava no curral e via um bezerro sendo marcado a ferro, mas quando olhei melhor, não era um bezerro, era eu. E quem segurava o ferro em brasa era Dr. Roberto. Acordei suada, o coração batendo como um tambor de candomblé. Nas manhãs seguintes, ele continuou aparecendo por acaso no curral. Cada vez ficava mais perto, tocava mais, dizia coisas que me deixavam sem graça. Eu, criada para sempre respeitar os patrões, não sabia como reagir. Baixava a cabeça, respondia, sim, senhor, e tentava terminar meu serviço o mais rápido possível. Até que chegou aquela manhã. A manhã que dividiu minha vida em antes e depois. Eu tinha ido mais cedo que o normal para o curral, esperando evitar encontrar com ele. O céu ainda estava escuro, nem sinal do sol querer nascer. O cheiro de feno misturado com o odor do gado enchia o ar. Estava terminando de ordenhar a segunda vaca quando ouvi os passos dele. Diferente das outras vezes, ele não falou nada, só fechou a porta do curral, travando com um pedaço de madeira. O barulho seco da tranca me deu um arrepio que subiu pela espinha. Continuei de costas, fingindo não perceber, as mãos tremendo no úbere da vaca. Terminou com o leite? Ele perguntou, a voz diferente do que eu conhecia, mais rouca, mais baixa. Sim, senhor, respondi sem virar. Foi quando senti a mão dele na minha cintura me virando de frente. Sabe o que dizem do leite, menina? Perguntou, o rosto tão perto que senti o cheiro de cachaça na respiração. Que faz a gente crescer forte. Se puder, aperte o botão de gostar do vídeo agora. É um gesto simples, mas significa muito para quem compartilha uma dor tão grande. Me conta. Nos comentários, se você conhece alguém que passou por algo parecido, ou se você mesma já enfrentou situações onde se sentiu completamente impotente. Compartilhar essas histórias ajuda outras mulheres a se sentirem menos sozinhas em suas dores. E lembre-se, os inscritos que mais interagem com o canal participam do nosso sorteio mensal. Antes que eu pudesse responder, ele me empurrou contra a parede de madeira. Mas tem um tipo de leite mais forte ainda, continuou, pressionando seu corpo contra o meu. Tentei me desvencilhar, mas ele era grande demais, forte demais. Por favor, Dr. Roberto, me deixa ir, implorei, as lágrimas já escorrendo sem controle. Ele só riu aquela risada que até hoje me persegue nos pesadelos. Você vai, mas antes vai provar um leite diferente. O que ele fez comigo naquela manhã, não consigo contar com todas as palavras. Era tão inocente que nem sabia direito o que estava acontecendo. Só sabia que doía, que me sentia rasgada por dentro. Suja. Enquanto me violentava, ele sussurrava aquelas coisas nojentas sobre como aquilo ia me fazer crescer, como eu ia aprender a ser mulher de verdade. Quando terminou, jogou meu vestido rasgado no chão. Isso é nosso segredo, ele disse, ajeitando a roupa. Se contar para alguém, ninguém vai acreditar e seu emprego é o único que te separa da mendicância. Pense nisso. Saí do curral naquela manhã me sentindo um trapo. As pernas mal me sustentavam. Sentia um líquido quente e pegajoso, escorrendo pelas coxas. Me escondi no quartinho de despensa, lavei-me como pude com água fria, mordi o braço para não gritar de dor. Quando apareci na cozinha, atrasada, Dona Carmen me deu um tapa na cara na frente de todo mundo. Preguiçosa, o Dr. Roberto ficou esperando o leite fresco. Pensei que tinha sido só aquela vez, que ele ia se cansar, encontrar outra para atormentar. Mas estava enganada. Virou uma rotina macabra. 3 vezes por semana, ele me esperava no curral antes do amanhecer. Segunda, quarta e sexta. Nos outros dias, ficava na cama até mais tarde, e eu agradecia a Deus por aquele descanso. Tentei de tudo para escapar. Fingi estar doente uma vez. Resultado, ele apareceu no meu quartinho à noite, dizendo que como quase médico vinha me examinar. Foi pior que no curral, com as outras empregadas dormindo do lado, tendo que morder o travesseiro para não fazer barulho. Tentei acordar mais tarde, mas Dona Carmen me pegou e me deu uma surra com vara de marmelo. Tá querendo perder o emprego? Tem 20 na fila querendo o seu lugar. Tentei até fugir uma noite, mas para onde iria? Não tinha dinheiro, não tinha ninguém. E tinha medo do que podiam fazer com meu irmãozinho Toninho se eu sumisse. Era como estar presa numa jaula sem saída. Por resistir, ganhava castigos, tarefas extras, as mais nojentas, limpar a privada, lidar com a roupa suja, carregar baldes pesados de um lado para o outro. Quando derrubava algo por causa do cansaço,
Era humilhada na frente dos outros. Essa aí não serve nem para limpar chiqueiro de porco, dizia Dona Carmen. Se ela soubesse o que o filhinho dela me obrigava a fazer, com o passar das semanas comecei a definhar. Não conseguia comer. Só de pensar em comida meu estômago revirava. Emagreci tanto que a roupa já larga parecia saco vazio em mim. Tinha olheiras fundas, como se tivesse levado soco nos 2 olhos. Minhas mãos tremiam o tempo todo, derrubava as coisas sem querer. De noite, não conseguia dormir direito. Tinha pesadelos, acordava suada mordendo a mão para não gritar. As outras empregadas começaram a se afastar, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Só Dona Zefinha, a cozinheira mais velha, me olhava com pena no olho, mas também não dizia nada. Foi mais ou menos 3 meses depois que o pior aconteceu. Comecei a sentir enjoo todo dia de manhã. No início, achei que era por causa da situação, do medo constante, da falta de comida. Mas mesmo nos dias que conseguia comer alguma coisa, o estômago devolvia tudo. Tinha hora que o cheiro de comida na cozinha era tão insuportável que tinha que sair correndo para vomitar escondida. Um dia, Dona Zefinha me chamou para trás da cozinha. Era uma mulher de uns 65 anos, que estava na fazenda desde que se entendia por gente. Tinha criado o Dr. Roberto, dado comida na boca dele quando pequeno. "Menina", ela disse me olhando nos olhos, "há quanto tempo tua lua não desce?" Foi como levar um tapa. Nem tinha percebido que já estava atrasada há quase 2 meses. Na verdade, com tudo o que acontecia, nem prestava atenção nisso. "Não sei, Dona Zefinha", respondi tremendo. "Acho que faz um tempo." Ela fechou os olhos, suspirando fundo. "Foi o doutor, não foi?" Não consegui responder. Só desabei a chorar nos braços dela, o corpo sacudindo inteiro. Ela me abraçou forte, como minha mãe fazia quando eu era pequena. "Chora não, minha filha. Vamos dar um jeito." O terror que senti ao entender que estava esperando um filho daquele homem não dá para explicar. Era como se tivesse um monstro crescendo dentro de mim, sugando minha vida, me lembrando todo dia do horror no curral. Naquela noite, não dormi 1 segundo. Ficava imaginando o que ia ser de mim. Uma menina de 14 anos, sem família, carregando o filho bastardo do filho do patrão. Não tinha saída. Enquanto eu enfrentava meus demônios, vocês sabem o que me dava um pouquinho de paz? A fé. Nesses momentos mais difíceis, me agarrei com as 2 mãos na palavra que dá conforto e esperança. Muitas noites, sozinha e desesperada, encontrei luz nas Escrituras. Se você também busca essa força que vem da fé, uma Bíblia especial com capa reforçada, letras grandes e marcadores coloridos para facilitar seu estudo diário, pode fazer toda a diferença na sua caminhada espiritual. Tem sido minha companheira fiel em todos esses anos, me dando forças quando pensei que não conseguiria seguir em frente. O link para conhecer está nos comentários fixados ou na descrição desse vídeo. Uma ferramenta de fé que vai fortalecer sua caminhada, assim como fortaleceu a minha. Dona Zefinha tentou me ajudar do jeito que podia. Me deu um chá de arruda forte que me fez passar mal por 3 dias, com dor que parecia que ia morrer, mas o menino resistiu. Tentou também com raiz de angélica fervida, um remédio tão amargo que mal conseguia engolir. Nada adiantou. Parecia que aquela criança estava determinada a vir ao mundo, por mais que eu não quisesse. Enquanto isso, continuava tendo que ir para o curral nos dias marcados. Ele não sabia da gravidez ainda, ou fingia não notar, mas cada vez que ele me tocava, eu sentia um nojo tão grande que tinha que me concentrar para não vomitar ali mesmo. Rezava para todos os santos para ele não perceber minha barriga que começava a aparecer de leve. Comecei a usar roupa mais larga, a amarrar um pano na cintura para disfarçar. Funcionou por um tempo. As outras empregadas comentavam que eu estava doente, magra demais, amarela que nem cera de vela. Ninguém desconfiava, ou se desconfiava, fingia que não via. Problema de empregada não é problema de ninguém. Até que chegou o dia fatídico. Era uma sexta-feira e, como de costume, fui pro curral antes do amanhecer. Ele já estava lá, me esperando com aquele sorrisinho nojento. Dessa vez, quando me agarrou, passou a mão na minha barriga e parou de repente. Senti o sangue gelar nas veias. Ele me empurrou contra a parede, levantou minha blusa à força e viu a pequena saliência que nem todo o pano amarrado conseguia esconder mais. "O que é isso?" ele perguntou, a voz fria como gelo.
Tá prenha? Não consegui responder, as palavras travadas na garganta pelo medo. Ele me sacudiu com força, batendo minha cabeça na madeira. Responde, desgraçada. Tá esperando um filho? Fiz que sim com a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. E quer dizer que é meu? Ele riu, um riso sem alegria. Quem? Garante que não andou se deitando com os peões por aí? Essas são todas iguais. Foi a primeira vez que respondi. O senhor sabe que foi o único, falei, a voz trêmula, mas determinada. Nunca ninguém tinha me tocado antes. Isso só o deixou mais furioso. Me jogou no chão do curral, no meio da palha suja, e saiu batendo a porta. Fiquei ali chorando, sem saber o que seria de mim agora. Sabia que o pior ainda estava por vir. Não deu outra. Naquela mesma tarde, fui chamada no escritório do coronel. Nunca tinha entrado ali antes. Era um lugar proibido para as empregadas. Uma sala grande com móveis de madeira escura, cheiro de charuto e couro. O coronel estava sentado atrás de uma mesa enorme, Dona Carmen de pé ao lado dele e encostado na janela, de braços cruzados, o doutor Roberto. Essa é a vagabunda, disse o coronel assim que entrei, sem nem olhar direito para mim. Então decidiu seduzir meu filho e agora diz que está esperando um neto meu? Abri a boca para me defender, mas ele bateu com a mão na mesa, me fazendo pular de susto. Cala a boca! Não quero ouvir suas mentiras. Desde quando chegou aqui, percebi que era assanhada demais, olhando para os homens, se oferecendo. Dona Carmen me olhava como se eu fosse um inseto nojento que tinha entrado na casa dela. Serpente ingrata, ela sibilou. Te demos teto, comida, trabalho, e é assim que agradece? Tentando fisgar nosso filho? O doutor Roberto só observava, aquele mesmo sorrisinho de canto de boca, sabendo que sua palavra valia mais que a minha. Vou ser claro, continuou o coronel. Não quero mais ver sua cara por aqui. Tem 10 minutos para juntar suas coisas e sumir da minha propriedade. Se espalhar por aí essa história mentirosa que meu filho te engravidou, faço questão de acabar com o resto da sua família. Ainda tenho contatos em Caruaru. Era uma ameaça clara ao meu irmãozinho. E não pense que vai sair daqui com um tostão. Sua família já deve a minha há gerações. Saí do escritório de cabeça baixa, passando pelo corredor onde os outros empregados tinham se juntado para ouvir. Todos olhavam para o chão. Ninguém me encarava. Vi de relance minha tia Josina, que estava de visita justo naquele dia. Ela também desviou o olhar. O medo do coronel era maior que qualquer laço de sangue. Juntei minhas poucas coisas num saco de estopa velho. 2 mudas de roupa remendada, um pente quebrado, uma fitinha que tinha sido da minha mãe. Não tinha mais nada. Saí pela porta dos fundos sem me despedir de ninguém. Quando estava quase no portão da fazenda, senti alguém me puxando pelo braço. Era Dona Zefinha, com um embrulhinho nas mãos. Toma, minha filha, ela sussurrou, olhando para os lados para ver se ninguém estava vendo. Um pouco de farinha, rapadura e um naco de carne seca. Não é muito, mas vai te ajudar nos primeiros dias. Colocou também umas moedas na minha mão. Juntei escondido. Vai para a casa da sua tia na cidade. Talvez ela te ajude. Saí da fazenda Bom Sossego com o coração pesado como chumbo. Não tinha plano, não tinha futuro. Só aquela vida crescendo dentro de mim e a certeza de que o mundo era um lugar cruel demais para uma menina sozinha. Para completar, o céu que tinha amanhecido azul começou a fechar. Logo, uma tempestade desabou daquelas de virar o mundo do avesso. Andei pela estrada de terra que logo virou lama, escorregando e caindo várias vezes. A chuva era tão forte que mal enxergava o caminho. Em pouco tempo, estava encharcada até os ossos, tremendo de frio. Minha ideia era tentar chegar até a cidade, procurar a casa da tia Josina. Mesmo que ela tivesse me virado as costas na fazenda, era o único parente que me restava. Você que chegou até aqui, me faz um favor? Aperta o botão de inscrição e deixa um comentário dizendo qual foi a parte mais impactante para você até agora. Isso me ajuda a saber que minhas palavras estão chegando em quem precisa ouvir. Essa história é difícil de contar, mas cada pessoa que se inscreve me dá força para continuar compartilhando, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas em suas dores. Se você já está inscrito, muito obrigada pelo apoio. Lembre-se que os inscritos mais ativos participam dos sorteios mensais.
Naquela estrada de barro, com a chuva lavando meu rosto e escondendo minhas lágrimas, eu não tinha nada além da vida crescendo em meu ventre e um futuro incerto pela frente. Depois de horas caminhando na chuva, finalmente cheguei na cidadezinha. Estava tão fraca que mal me aguentava em pé. Encontrei a casa da minha tia Josina num bequinho estreito perto da igreja. Quando bati na porta, ela abriu só uma frestinha e, ao me ver naquele estado, arregalou os olhos assustada. Olhou para os dois lados da rua antes de me puxar para dentro, rápido. "Menina, você tá louca de vir aqui?" Ela sussurrou nervosa. "Se o coronel descobre que te abriguei, perco meu emprego, talvez até coisa pior." Mas mesmo com medo, ela não teve coragem de me mandar embora naquele estado. Me deu roupa seca, um prato de comida quente e deixou eu dormir num colchão velho no chão da cozinha. Pela manhã, antes mesmo do sol nascer, ela me acordou. Estava agitada, nervosa. "Não pode ficar aqui", disse, enfiando um embrulho de comida e umas moedas na minha mão. "O filho do patrão da minha patroa é amigo do Dr. Roberto. Se te encontram aqui..." Não precisou terminar a frase. Entendi o recado. "Para onde vou, tia?" Perguntei, sentindo o desespero voltar. Ela suspirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. "Conhece a velha Benedita? Mora numa cabana nos limites da fazenda do coronel, naquelas terras que ninguém quer porque são pedregosas demais para plantar. Foi escrava na fazenda quando jovem. Depois que libertaram, ficou por ali mesmo. O coronel nem lembra que ela existe." Fiz que sim com a cabeça. Já tinha ouvido falar da velha Benedita, mas nunca tinha visto. Diziam que era meio feiticeira que sabia curar doenças com ervas e rezas. "Vai lá, ela já ajudou outras moças em situação parecida. Diz que mandei você." Saí da casa da minha tia com o coração ainda mais pesado. Ela tinha me ajudado sim, mas ficou claro que tinha mais medo do coronel do que amor por mim. Não podia culpá-la. Naquela região, a palavra do coronel era lei. Quem desafiava acabava sem emprego, sem casa, às vezes até sem vida. Comecei a caminhar de volta, não pela estrada principal, mas por trilhas secundárias, como minha tia tinha me orientado. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinzento, ameaçando voltar a qualquer momento. Estava tão cansada que parecia que carregava chumbo nos pés. A barriga vazia roncava, mas guardei a comida que minha tia tinha me dado. Não sabia quando ia conseguir mais. Andei o dia inteiro, parando só para descansar de vez em quando e beber água dos riachos. À medida que o dia avançava, sentia uma fraqueza tomando conta de mim. A vista escurecia, as pernas bambeavam. Sabia que era por causa da gravidez, da fome, do cansaço acumulado de meses de sofrimento. Mas tinha que continuar. Não tinha escolha. Quando o sol já estava se pondo, avistei finalmente o que devia ser a cabana da velha Benedita. Era uma construção simples de pau a pique, com telhado de palha, no meio de um terreno pedregoso que ninguém se dava ao trabalho de cultivar. Tinha uma horta pequena do lado, com plantas que não reconheci, e algumas galinhas ciscando no terreiro. Não cheguei a bater na porta. As forças me abandonaram de vez. Lembro de ver o chão se aproximando rápido demais, de sentir o baque do corpo na terra dura, e depois, escuridão. Quando abri os olhos novamente, estava deitada numa esteira no chão de terra batida, coberta com uma manta velha, mas limpa, a cabeça apoiada num travesseiro de palha. Tentei me levantar, mas uma tontura forte me fez deitar de novo. Foi quando a vi pela primeira vez. Dona Benedita era uma mulher pequena, magrinha, a pele negra tão enrugada que parecia um mapa de estradas antigas, o cabelo branco como algodão preso num coque no alto da cabeça. Devia ter uns 85 anos, mas se movia com agilidade surpreendente. Os olhos, porém, eram o mais impressionante. Escuros, profundos, parecia que enxergavam a alma da gente. "Finalmente acordou, menina", ela disse, se aproximando com uma cuia de barro na mão. "Bebê tá agitado, sente." Colocou a mão na minha barriga e pude sentir um leve movimento lá dentro. A primeira vez que sentia o bebê se mexer. Em vez de alegria, senti pavor. Era real demais agora. "Bebê?", disse Dona Benedita de novo, como se lesse meus pensamentos. Não tem culpa de como foi feito. Me ajudou a sentar e me deu a cuia para beber. Era um caldo quente com gosto de mandioca e ervas que não conhecia. "Vai dar força",
explicou. Bebi tudo, sentindo o calor voltando para o corpo, o estômago agradecendo depois de tanto tempo vazio. Foi a primeira gentileza verdadeira que recebi em meses. Sua tia mandou? Ela perguntou depois que terminei o caldo. Fiz que sim com a cabeça. Já imaginava. Só manda a gente aqui quando tá desesperada demais. Sorriu, mostrando que faltava vários dentes, mas continuou. Tá certo. Desesperada é como você tá. A senhora sabe o que aconteceu comigo? Perguntei com medo da resposta. Ela deu uma risada curta, sem humor. Sei tudo o que acontece naquela fazenda, menina. De longe, mas vejo. O Dr. Roberto já fez isso com outras antes de você. 2 fugiram, uma se matou. Falava com uma franqueza que me assustou. E o coronel sempre protege o filho. Sempre. O que vou fazer agora? Perguntei, as lágrimas voltando aos olhos. Não tenho ninguém, não tenho para onde ir. Dona Benedita se sentou ao meu lado na esteira com um suspiro cansado. Pode ficar aqui. Ninguém vem para esse canto esquecido. O coronel acha que essas terras não valem nada. Mal sabe ele que é onde nasce. A melhor erva para remédio. Mas e o bebê? Perguntei, passando a mão pela barriga ainda pequena. Vamos dar um jeito. Ela respondeu com uma certeza na voz que me deu o primeiro fio de esperança desde que tudo começou. Já ajudei a trazer muito menino ao mundo. Mais um faz diferença não. Naquela noite, deitada na esteira da cabana da velha Benedita, senti pela primeira vez que talvez, só talvez, eu pudesse sobreviver a tudo aquilo. Ainda não sabia como, ainda não via um futuro claro pela frente, mas pelo menos tinha um teto, alguém que não me julgava, e a promessa de que não precisava enfrentar o que vinha pela frente sozinha. O que eu não sabia ainda era que aquela cabana humilde, naquele pedaço de terra que ninguém queria, seria o começo da maior transformação da minha vida, e que daquela tragédia nasceria não só uma criança, mas a força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Os primeiros meses na cabana de Dona Benedita foram de recuperação lenta. Meu corpo judiado por tanto sofrimento precisava sarar. A barriga crescia devagar, e com ela um sentimento misturado que eu não sabia explicar direito. Medo do futuro, raiva do passado e uma pontinha de curiosidade sobre aquela vidinha que se formava em mim. Dona Benedita cuidava de mim com uma paciência que eu nunca tinha visto. Me fazia comer mesmo quando não tinha vontade, me dava chás de ervas que ajudavam a acalmar, passava as mãos calejadas na minha testa quando acordava gritando. De algum pesadelo. O corpo sara mais rápido que a alma, ela me dizia. Mas um dia, os 2 ficam bom de novo. No começo, não acreditava muito nisso. Parecia que tinha um buraco escuro dentro de mim que nunca ia se fechar. Mas aos pouquinhos, dia após dia, comecei a sentir uma força voltando. Não a mesma de antes, mas uma diferente, mais quieta, mais profunda. Dona Benedita me ensinava sobre as ervas enquanto eu melhorava. Ela conhecia cada plantinha que crescia naquele terreno pedregoso, sabia para que servia cada folha, cada raiz, cada flor. Essa aqui é para a febre, explicava, mostrando uma plantinha de folha miúda. Essa outra acalma o estômago. Aquela ali, cuidado, só um pouquinho cura, muito mata. Eu ouvia tudo com atenção, decorava cada detalhe, cada modo de preparo. Era um conhecimento precioso demais para se perder. Com o tempo, comecei a ajudar na horta. Mesmo com a barriga crescendo, conseguia me abaixar para arrancar mato, plantar mudas novas, regar nos dias sem chuva. Tinha algo de curativo naquilo. Sentir a terra nos dedos, ver as plantas crescendo sob meu cuidado. Era como se cada sementinha que brotava me dissesse que a vida continua, apesar de tudo. Numa tarde chuvosa, quando já estava com uns 6 meses de gravidez, Dona Benedita me chamou para dentro da cabana. Tava com uma expressão diferente no rosto, como quem vai revelar um segredo guardado há muito tempo. Vem cá, menina, ela disse, arrastando um baú velho de madeira que ficava escondido embaixo de uma esteira. Nunca tinha reparado nele antes. Chegou a hora de você conhecer meu tesouro. Abriu o baú com cuidado, reverência quase. Dentro, embrulhado em pano de algodão para proteger da umidade, havia livros. Não era só 1 ou 2, mas vários, coisa rara naqueles tempos, ainda mais para uma mulher como Dona Benedita. Esse aqui,
ela disse, pegando um caderno fino com a capa meio rasgada. Foi com ele que aprendi a ler, quando já era mulher. Feita. Passou os dedos enrugados pela capa com carinho. Era uma cartilha de alfabetização. A filha mais nova dos meus antigos patrão me deu escondido, me ensinou as primeiras letras. Depois pegou outro, mais grosso. Esse é de remédios caseiros. Fui anotando tudo que aprendi com minha mãe e avó. O terceiro era um manual simples de saúde, desses que o governo distribuía de vez em quando. E esse, ela disse, pegando o último com ainda mais cuidado. Esse era especial. Era um livro grande, pesado, com capa de couro escura já desbotada pelo tempo. Manual completo de medicina prática, dizia na capa em letras douradas já quase sumindo. Foi presente do meu último patrão antes do coronel. Era médico, ficou doente, ninguém conseguiu curar, só eu com minhas ervas. Quando sarou, me deu esse livro de presente. Disse que eu tinha mais dom de curar que muito doutor por aí. Mas a senhora sabe ler tudo isso? Perguntei admirada. Ela soltou uma risadinha. Sei um pouco. O bastante para as coisas que preciso. Mas você... Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar o futuro. Você vai aprender tudo, cada palavra. E assim começaram nossas aulas. Primeiro com a cartilha simples, aprendendo letra por letra. Eu já sabia um pouquinho. Minha mãe tinha me ensinado o básico antes de morrer, mas era pouco. Dona Benedita tinha paciência de santa. Sentava comigo depois que o trabalho estava feito, à luz de lamparina de querosene, e ia me guiando pelos mistérios das letras e palavras. Para minha própria surpresa, aprendi rápido. Era como se minha cabeça tivesse fome de conhecimento, engolindo tudo que vinha pela frente. Em poucas semanas, já estava lendo a cartilha inteira sem tropeçar. Logo passei para o livro de remédios caseiros, depois para o manual de saúde. O de medicina era mais difícil, cheio de palavras complicadas, desenhos de partes do corpo que eu nem sabia o nome. Mas mesmo esse, com tempo e persistência, comecei a decifrar. Nunca vi ninguém com cabeça tão boa. Dona Benedita dizia orgulhosa, como se eu fosse filha dela. Você guarda tudo que lê, que nem baú de tesouro. E era verdade. Bastava eu ler ou ouvir algo uma vez, ficava guardado. Os nomes das ervas, os modos de preparo dos remédios, as doenças e seus sintomas, tudo ia se organizando na minha cabeça como peças de quebra-cabeça se encaixando. Enquanto a mente se enchia de conhecimento novo, a barriga crescia também. Nos últimos meses, mal conseguia me curvar para cuidar da horta. O bebê se mexia tanto que às vezes parecia que estava dançando forró lá dentro. É menino, Dona Benedita garantia, passando a mão na minha barriga. Dá para saber pelo jeito que carrega todo para frente. Quando chegou o dia, foi mais difícil do que imaginava. A dor começou de madrugada. Primeiro fraquinha, depois aumentando até parecer que ia me rasgar ao meio. Dona Benedita mandou chamar Dina, uma parteira de um povoado próximo que ela conhecia e confiava para guardar segredo. As duas trabalharam a noite toda comigo. Eu gritava, mordia o pano que tinham me dado, sentia que ia morrer ali mesmo. Força, menina, Dona Benedita incentivava. Seu filho quer conhecer o mundo. Depois do que pareceu uma eternidade de dor, finalmente ouvi o choro forte, zangado, cheio de vida. É um menino, anunciou Dina, limpando o sangue do corpinho vermelho e enrugado. E é grande e forte. Quando colocaram ele nos meus braços, tudo mudou dentro de mim. Não era mais o filho daquele homem, o fruto da desgraça. Era meu filho, meu menino. Olhei para aquela carinha vermelha, os olhinhos inchados tentando se abrir, e senti um amor tão grande que quase não cabia no peito. Francisco, sussurrei. Era o nome do pai de Dona Benedita, um homem bom que tinha morrido ainda escravo, sem conhecer a liberdade. Foi quando notei a orelhinha esquerda dele. Tinha um formato peculiar, como se a pontinha fosse dobrada de um jeito específico. Já tinha visto aquilo antes. Era igualzinho à orelha do coronel e dos filhos dele. Uma marca da família Cavalcante que todo mundo conhecia. Senti um aperto no coração. Era como se aquele homem tivesse deixado sua marca no meu filho, um lembrete eterno do que tinha acontecido. Dona Benedita percebeu também, mas não comentou nada, só disse: é só um pedacinho dele, o resto é seu, e vai ser você quem vai criar esse menino para ser um homem diferente.
Naquele momento, segurando meu filho no colo, fiz uma promessa silenciosa. Você nunca vai conhecer a fome que eu conheci, nunca vai sentir o desamparo que senti. Vai crescer forte, vai estudar, vai ser alguém na vida. Os primeiros meses de maternidade foram um desafio diferente de tudo que já tinha enfrentado. Francisco chorava muito, principalmente de noite. Meu peito empedrou, rachou, doía de dar febre. Não sabia direito como segurar ele, como dar banho sem deixar escorregar, como entender o que cada choro significava. Mais uma vez, foi Dona Benedita quem me ensinou, com paciência, com sabedoria, de quem já tinha visto muita mãe de primeira viagem perdida como eu. Aos poucos, fui pegando o jeito. Francisco foi crescendo, primeiro sorrindo, depois sentando, engatinhando. A cabana pequena ecoava com suas risadas, seus gritinhos de alegria. Era como se toda a escuridão que tinha vivido fosse iluminada por aquele serzinho que dependia de mim para tudo. Dona Benedita adorava o menino. Mesmo com a idade pesando nas costas, se abaixava para brincar com ele, cantava canções antigas de ninar, contava histórias de tempos que nem existiam mais. Francisco a olhava com fascínio, como se ela fosse algum tipo de fada boa dos contos. E de certa forma, era mesmo. Tinha salvado nós dois com sua bondade. Foi quase um ano depois do nascimento de Francisco que notei Dona Benedita enfraquecendo. Primeiro foram pequenas coisas. Cansava mais rápido na horta, esquecia onde tinha guardado as coisas. Tossia mais de manhã. Tentei cuidar dela como tinha cuidado de mim, com os mesmos chás, os mesmos remédios, mas tinha coisas que nem as ervas podiam curar. O tempo, a idade avançada, uma vida inteira de trabalho duro. Numa tarde morna de maio, ela me chamou para perto da esteira, onde descansava cada vez mais. Josefa, ela disse, a voz fraca, mas clara, meu tempo tá acabando. Tentei protestar, dizer que era só cansaço, que logo melhorava. Ela sorriu aquele sorriso banguela que tinha iluminado tantos dos meus dias escuros. Não chora, menina. Tive uma vida comprida, vi coisas que você nem imagina. A escravidão, a libertação, tanta mudança nesse mundo. Cansei. Tá na hora de descansar. Segurou minha mão com força surpreendente. Essa cabana agora é sua e do menino. Ninguém nunca reclamou esse pedaço de terra. Ninguém vai reclamar. Cuida da horta, das ervas, dos livros. Tudo que aprendi com você, agora usa para seguir seu caminho. Promete? Prometi. As lágrimas correndo sem parar. Naquela noite, com Francisco dormindo no colo dela, Dona Benedita partiu desse mundo tão quietinha que nem percebi de imediato. Parecia que tinha só adormecido, um sono tranquilo depois de uma vida longa. Enterrei ela perto do pé de manga que ela tanto gostava, onde a sombra era fresca nas tardes de verão. Chorei por dias, sentindo como se tivesse perdido uma mãe pela segunda vez. Mas a vida precisava continuar. Tinha Francisco para criar, tinha promessas para cumprir. Quem tá me escutando agora, me faz um favor? Compartilha esse vídeo. Tem muita mulher por aí que tá passando por situações parecidas ou conhece alguém que tá sofrendo em silêncio. Essa história pode ser um raio de esperança para quem precisa. Me conta nos comentários como você encontrou esse canal. Quero conhecer cada pessoa que tá do outro lado me ouvindo, saber suas histórias também. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos capítulos dessa jornada de superação. Decidi ficar na cabana. Afinal, como Dona Benedita tinha dito, ninguém ligava para aquele pedaço de terra pedregosa. Continuei cuidando da horta, colhendo as ervas, estudando os livros à noite depois que Francisco dormia. As 2 cabras que Dona Benedita tinha deixado me davam leite. As galinhas punham ovos, a horta dava verduras. Não era muito, mas era o suficiente para não passar fome. Comecei a fazer trabalho ocasional em fazendas mais distantes, onde ninguém me conhecia nem sabia da minha história. Lavava roupa, limpava a casa, ajudava na colheita. Levava Francisco comigo, amarrado nas costas com um pano quando era menor, depois andando do meu lado quando aprendeu a caminhar. Era difícil, cansativo, mas cada moedinha que ganhava, guardava com cuidado, primeiro numa lata enterrada no chão da cabana, depois, quando juntou mais, costurada no forro de um travesseiro. Foi numa dessas fazendas que conheci seu Inácio. Ele tinha sido empregado na Fazenda Bom Sossego por muitos anos.
Conhecia o coronel e a família, mas tinha saído antes de eu chegar lá. Era um homem já idoso, de poucas palavras, que cuidava dos animais com um jeito especial. Quando soube que eu vivia sozinha com um menino pequeno, começou a me ensinar coisas sobre criação, como saber se uma cabra está doente só de olhar, como fazer as galinhas botarem mais, como curar bicho de pé das vacas. Nunca contei para ele sobre meu passado na fazenda do coronel, mas acho que desconfiava. Tinha vez que falava do Dr. Roberto com um tom de desprezo mal disfarçado. Aquele lá sempre se achou melhor que todo mundo desde pequeno. Era malvado com os bichos. Imagina com gente. Guardei essas informações como guardava tudo, na memória, para usar quando precisasse. Nas horas vagas, quando não estava trabalhando fora ou cuidando da horta, me dedicava aos livros. Estudava obsessivamente à luz da lamparina depois que Francisco dormia. O manual de medicina era meu favorito. Por mais difícil que fosse, me fascinava saber como o corpo funcionava, como as doenças atacavam, como os remédios podiam curar. Juntava esse conhecimento com o que Dona Benedita tinha me ensinado sobre ervas e comecei a criar meus próprios remédios. Primeiro, só usava em mim mesma e em Francisco quando precisava. Um xarope de agrião com mel para tosse, uma infusão de erva cidreira com hortelã quando estava com dor de barriga, um emplastro de folha de mamona para as machucaduras que ele vivia ganhando de tanto correr e brincar. Aos poucos, a notícia foi se espalhando entre os vizinhos esparsos daquela região isolada. Uma mulher vinha com o filho cheio de impigem na pele. Preparei uma pomada de erva de São João que curou em poucos dias. Um velho chegou quase sem respirar, de tanto pigarro no peito. Fiz um xarope de guaco com mel de abelha preta que deu alívio. Uma moça com febre que não baixava. Banho de folhas de eucalipto e chá de quinaquina resolveram. Não cobrava nada no começo. Sabia bem o que era precisar e não ter dinheiro. Aceitava o que pudessem dar. Um punhado de feijão, ovos frescos, uma galinha de vez em quando. Mas com o tempo, algumas pessoas que tinham condições melhores começaram a insistir em pagar com dinheiro. Não recusava. Cada moeda ia para o meu fundo secreto, que crescia devagar, mas constante. A mulher que sabe das coisas era como o povo da região começou a me chamar. Vinham de longe às vezes, trazendo doentes, pedindo conselho, buscando remédio. Não era médica, nunca pretendi ser. Mas naquele fim de mundo, onde doutor formado era mais raro que chuva em agosto, fazia o que podia com o conhecimento que tinha juntado. Francisco foi crescendo forte e esperto. Com 6 anos, já me ajudava na horta. Conhecia o nome de quase todas as ervas, sabia qual servia para quê. Tinha ensinado ele a ler usando os mesmos livros que Dona Benedita tinha usado comigo. Aprendeu ainda mais rápido que eu. Parecia sugar as letras da página com aqueles olhinhos vivos e curiosos. Logo estava lendo tudo o que encontrava pela frente, até os pedaços de jornal velho que às vezes vinham embrulhando alguma compra. Foi por essa época que conheci seu Joaquim. Era um comerciante que passava de tempos em tempos pela região com sua carroça cheia de produtos, tecido, querosene, ferramentas, coisas que não dava para produzir ali mesmo. Numa das viagens, ele chegou com febre alta, tremendo de calafrio. Preparei um chá forte de quinaquina e apliquei compressas de água fria até a febre ceder. Ficou tão impressionado com a melhora rápida que na viagem seguinte trouxe presentes. Um caderno novo para Francisco, um corte de tecido para mim e uma proposta. Queria comprar meus remédios para vender em Caruaru, onde morava. Tem muita gente lá que não pode pagar médico e farmácia, explicou. Seus remédios são bons e mais baratos. Comecei a preparar garrafadas, pomadas, xaropes e chás secos em quantidade maior que ele levava em cada viagem. O dinheiro que recebia em troca era mais do que conseguia ganhar em meses de trabalho nas fazendas. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez houvesse um futuro diferente para mim e Francisco, além daquela cabana isolada. Numa tarde, depois de entregar um carregamento grande de remédios, seu Joaquim ficou me observando enquanto eu explicava para que servia cada um. Dona Josefa, ele disse de repente, a senhora devia ir para a cidade. Com esse conhecimento todo, podia trabalhar no hospital. Ri da ideia. No hospital? Eu? Sem estudo, sem diploma, com um filho para criar? Ele não desistiu. Minha irmã é freira.
enfermeira lá no Hospital Santa Clara. Posso falar com ela. Começaria como servente, limpando, mas tenho certeza que logo iam perceber que a senhora entende mais que muito enfermeiro formado. A ideia ficou martelando na minha cabeça por dias. Caruaru, uma cidade grande, com oportunidades, escola para Francisco, chance de uma vida diferente. Mas também tinha medo. A cabana de Dona Benedita era o único lugar onde tinha me sentido segura desde que saí da casa da minha mãe. Ali, ninguém me julgava, ninguém sabia do meu passado. Como seria numa cidade, com gente estranha, olhares curiosos para uma mulher sozinha, com um filho sem pai? Francisco decidiu por mim. Quando contei da proposta de seu Joaquim, os olhos dele brilharam como nunca tinha visto. A gente vai morar na cidade, mãe? Onde tem escola de verdade, e hospital, e loja? A empolgação dele era contagiante. Percebi que, por mais que aquele canto isolado tivesse sido nosso refúgio, também era uma prisão. Meu filho merecia mais que aquilo. Merecia todas as oportunidades que o mundo podia oferecer. Na viagem seguinte de seu Joaquim, dei minha resposta. Ele sorriu satisfeito. Vou buscar vocês daqui a 2 semanas. Dá tempo de organizar tudo. Foram dias de muito trabalho e emoção misturada. Arrumei nossas poucas coisas. Dei as cabras e galinhas para o vizinho mais próximo. Colhi a última safra de ervas da horta. O dinheiro que tinha juntado ao longo dos anos, meu tesouro secreto, embrulhei num pano e escondi junto ao corpo. Não era muito, mas daria para começar uma vida nova. A despedida da cabana de Dona Benedita foi mais difícil do que imaginei. Por mais simples que fosse, tinha sido nosso lar seguro por 7 anos. Antes de sair, fui até o pé de manga onde ela estava enterrada. Obrigada por tudo, sussurrei. Vou levar seu conhecimento e sua bondade comigo. Quase podia ouvir ela respondendo. Vai, menina. Seu destino é maior que esse pedaço de chão. Francisco mal cabia em si de tanta animação quando seu Joaquim chegou com a carroça para nos buscar. O menino nunca tinha ido além das fazendas vizinhas e agora embarcava numa aventura rumo ao desconhecido. Olhava tudo no caminho com aqueles olhos arregalados de espanto. Os morros ao longe, as fazendas maiores e, finalmente, depois de um dia inteiro de viagem, as primeiras casas da cidade. Caruaru parecia um outro mundo para quem só conhecia o interior isolado como nós. Ruas calçadas, as casas uma do lado da outra, o movimento de gente e carros, as lojas com vitrines coloridas. Francisco não sabia para onde olhar primeiro, apontava para tudo. Fazia 1000 perguntas que eu também não sabia responder. Seu Joaquim nos levou direto para o Hospital Santa Clara, um prédio branco imponente com uma cruz grande na frente. Ali conheci Irmã Conceição, sua irmã, uma mulher séria de uns 55 anos, vestida no hábito preto e branco das freiras, com um rosto que parecia talhado em pedra, mas olhos bondosos que lembravam os do irmão. A entrevista foi mais fácil do que temia. Irmã Conceição fez poucas perguntas sobre meu passado, onde tinha aprendido sobre remédios, se sabia ler e escrever, se tinha experiência com doentes. Quando mencionei os livros de Dona Benedita, especialmente o Manual de Medicina, ela pareceu impressionada. Pediu que eu identificasse algumas ervas que ela tinha numa caixa, que explicasse para que serviam. Depois quis saber como eu trataria certos sintomas. Seu irmão não exagerou. Ela disse finalmente: a senhora realmente entende do assunto. Me explicou que poderia me contratar como auxiliar de limpeza. Era o único cargo disponível para alguém sem estudo formal. Mas, acrescentou com um olhar cúmplice, nada impede que observe e aprenda durante suas pausas. Sempre precisamos de gente que entende de cuidar. Foi assim que comecei minha nova vida em Caruaru. Seu Joaquim nos ajudou a encontrar um quartinho para alugar nos fundos da casa de uma senhora viúva. Era pequeno, mas limpo, com espaço para 2 camas estreitas, um fogãozinho e uma mesa. Francisco foi matriculado na escola pública mais próxima, o primeiro da família a ter educação formal. No hospital, trabalhava duro, esfregando o chão, lavando roupa de cama, limpando as enfermarias. Mas como Irmã Conceição tinha prometido, podia observar os procedimentos durante as pausas, às vezes até ajudar em coisas simples, como fazer compressas ou preparar os leitos. Absorvia tudo como esponja, comparando o que via com o que tinha aprendido nos livros e na prática com Dona Benedita. Foi depois de uns 3 meses trabalhando lá que o vi.
Estava limpando o corredor dos consultórios quando uma porta se abriu e ele saiu. Dr. Roberto Cavalcante, mais velho, com fios de cabelo branco nas têmporas, mas inconfundível. Meu sangue gelou nas veias, o coração disparou como tambor. Me virei de costas rapidamente, esfregando o chão com força desnecessária, rezando para que não me reconhecesse. Não reconheceu. Passou por mim sem um olhar, conversando com outro médico. Para ele, eu era só mais uma faxineira invisível, uma das muitas que limpavam a sujeira que deixava para trás. Os anos e o sofrimento tinham mudado minha aparência. Mais magra, mais velha do que minha idade, a pele curtida de sol, o cabelo sem brilho. Não era mais a menina do curral. Nos dias seguintes fiquei atenta, observando de longe. Descobri que ele era um dos médicos mais respeitados do hospital, com consultório particular na área nobre da cidade. Mas havia sussurros no corredor, conversas entre as enfermeiras que eu captava enquanto limpava, fingindo não ouvir. "O Dr. Roberto não tá bem", dizia uma. "Você viu como treme a mão quando vai aplicar injeção? É a doença", respondia outra. "Pegou aquela praga anos atrás, não tratou direito por vergonha. Agora tá avançada." Aos poucos, juntando os pedaços dessas conversas, entendi. Sífilis em estágio avançado, com dano neurológico já irreversível. Soube também que o casamento arranjado com a filha de outro coronel estava por um fio. A esposa ameaçava voltar para a casa do pai, humilhada pela doença do marido, que todos sabiam como tinha sido contraída. E mais, a família Cavalcante enfrentava problemas financeiros sérios. Desde a morte do velho coronel, as terras que um dia pareceram infinitas estavam sendo vendidas pedaço por pedaço para pagar dívidas. Naquela noite, deitada na cama estreita do nosso quartinho, com Francisco dormindo na cama ao lado, fiquei olhando para o teto, pensando na ironia da vida. O homem que tinha destruído minha juventude, que tinha me tratado como menos que gente, agora definhava lentamente, perdendo tudo, que valorizava: saúde, reputação, casamento, fortuna. Não sentia alegria nem pena, só uma certeza fria crescendo dentro de mim. A roda da vida tinha começado a girar e dessa vez estava girando a meu favor. Depois de saber da situação do Dr. Roberto, comecei a prestar atenção especial em tudo que se relacionava a ele no hospital. Não era vingança, não de início. Era mais uma curiosidade misturada com um alerta que parecia soar dentro de mim, como se o destino tivesse me colocado ali, no mesmo lugar que ele, por alguma razão maior que eu ainda não entendia direito. Passei a observar de longe seus horários, seus caminhos pelo hospital, quem falava com ele, quem o evitava. Percebi que chegava sempre às 8 da manhã, nunca mais cedo, nunca mais tarde. Saía para o almoço ao meio-dia, voltava a 1h30, terminava o expediente às 6, exceto nas terças, quando ficava até mais tarde atendendo casos especiais. Nos dias que tremia mais, receitava menos injeções, mais remédios em comprimido. Quando a dor nas juntas apertava, ficava irritado com as enfermeiras, gritava por qualquer coisinha. Foi nessa observação quieta que conheci Vitória. Ela era enfermeira há mais de 15 anos, especializada em doenças venéreas. Não por escolha, mas porque ninguém mais queria o serviço. Uma mulher de uns 45 anos, cabelo sempre preso num coque apertado, olhos que pareciam ter visto de tudo nessa vida. Era ela quem cuidava dos pacientes com sífilis, inclusive do Dr. Roberto, quando ele precisava de tratamento mais intenso. No começo, mal trocávamos palavra. Eu limpava a sala de tratamento, ela fazia seu serviço. Mas um dia, derrubei um balde d'água sem querer bem na hora que ela ia passar. Em vez de gritar comigo, como muitas enfermeiras fariam, ela só riu e ajudou a secar o chão. "Acontece com todo mundo", disse com um sorriso cansado. Depois disso, começamos a conversar de vez em quando. Vitória não era de falar muito, mas quando falava, tinha substância. Me contava sobre os pacientes, sem dizer nomes, claro. Sobre como muitos homens pegavam doenças na zona e depois culpavam as esposas. Como alguns chegavam a estágio avançado por vergonha de procurar tratamento no início. Como outros tomavam o primeiro remédio e já achavam que estavam curados, abandonando o resto. Nossa amizade foi crescendo aos pouquinhos. Eu trazia para ela chá de erva cidreira que ajudava a se acalmar depois de um dia difícil.
Ela me guardava restos de lanche que sobravam das reuniões de enfermeiras. Quando Francisco ficava doente e não podia ir para a escola, às vezes ela deixava ele ficar numa salinha vazia, desenhando quietinho até eu terminar meu turno. Depois de uns meses assim, começamos a trocar confidências mais pessoais. Ela me contou que era viúva. O marido tinha morrido na guerra sem deixar filhos, que morava sozinha num quartinho parecido com o meu, que às vezes a solidão pesava tanto que doía no peito. Foi então que, num impulso que nem eu mesma entendi direito, contei parte da minha história. Não falei tudo de uma vez, claro. Primeiro só mencionei que era mãe solteira, que o pai do meu filho tinha sido um homem de posição que se aproveitou de mim quando era jovem. Depois, em outro dia, contei sobre a expulsão da fazenda, sobre Dona Benedita, sobre como tinha aprendido sobre ervas e remédios. A cada conversa, revelava um pouco mais, testando a reação dela, vendo até onde podia confiar. Vitória ouvia, tudo sem julgar, só balançando a cabeça de vez em quando, como quem diz, isso não me surpreende. Um dia, quando já tínhamos confiança suficiente uma na outra, perguntei diretamente sobre o Dr. Roberto. O que tem ele? Ela perguntou desconfiada. É que acho que o conheço de antes, respondi, o coração batendo acelerado. Da região de onde vim. Ela me olhou por um tempo, como quem decide se deve ou não contar um segredo. O doutor não está bem, disse finalmente. Está muito doente, mais do que deixa os outros perceberem. Aos poucos, Vitória foi confirmando o que eu já suspeitava. Dr. Roberto tinha contraído sífilis anos atrás, provavelmente de uma das muitas mulheres com quem se deitava na capital. No início, escondeu os sintomas por vergonha, só buscou tratamento quando não dava mais para disfarçar. Mas já era tarde demais. A doença tinha se espalhado, afetando o sistema nervoso. É só questão de tempo, ela disse numa tarde, enquanto tomávamos café, escondidas na sala de suprimentos. Os tremores vão piorar, depois virá a paralisia, problemas de memória, talvez até loucura. Ninguém escapa quando chega nesse estágio. Foi por essa mesma época que conheci Dr. André. Ele não era médico, na verdade, mas advogado. Todo mundo no hospital o chamava de doutor por respeito. Vinha quase todo dia visitar a esposa, Dona Isabel, que sofria de um problema no coração. Um homem de seus 55 anos, sempre de terno bem passado, mesmo no calor de Pernambuco, pasta de couro debaixo do braço, óculos pequenos que viviam escorregando pelo nariz. Nosso primeiro encontro foi por acaso. Eu estava limpando o corredor perto do quarto de Dona Isabel, quando ele tropeçou num balde que eu tinha deixado ali. Quase caiu, salvando-se por pouco. Em vez de brigar, como eu esperava, ele riu do próprio desajeitamento. Se quebro a perna, pelo menos já estou no lugar certo, brincou. Depois disso, sempre me cumprimentava quando me via. Diferente de muita gente rica, tratava todo mundo com o mesmo respeito. Médico, enfermeira ou faxineira. Um dia, me viu lendo um livro de medicina durante meu intervalo. Era um que tinha conseguido emprestado da biblioteca do hospital. Em vez de achar estranho, mostrou interesse genuíno. A senhora gosta de medicina? Perguntou. Gosto de aprender, respondi, um pouco envergonhada. Isso levou a uma conversa longa sobre educação, sobre como muita gente com capacidade não tinha oportunidade nesse país. Ele me contou que tinha vindo de família pobre também. Só tinha estudado porque um padre da cidade dele tinha insistido e arranjado bolsa. As conversas com o Dr. André foram ficando mais frequentes. Ele sempre chegava cedo para visitar a esposa e ficava um tempinho conversando comigo antes de entrar no quarto. Falávamos de tudo: política, medicina, justiça, educação. Ele parecia impressionado com meus conhecimentos de remédios naturais, até pediu dicas para a insônia que sofria. Um dia, quando a confiança já estava bem estabelecida, contei para ele também parte da minha história. Diferente de Vitória, que ouvia mais com o coração, Dr. André ouvia com a cabeça de advogado, atento aos detalhes, às implicações legais, às possibilidades. Quando mencionei o nome de Roberto Cavalcante, ele arregalou os olhos atrás dos óculos. Conheço a família, disse, ajustando os óculos nervosamente. Representei clientes contra eles algumas vezes. O velho coronel era um tirano. Os filhos não são muito melhores. Hesitou, como quem pesa as palavras.
Se o que me conta é verdade, e não tenho razão para duvidar, seu filho teria direito legal à parte da herança dos Cavalcanti. A ideia nunca tinha me ocorrido antes. Não queria dinheiro dos Cavalcanti. Não queria nada daquela família. Mas Dr. André abriu meus olhos para uma possibilidade que não tinha considerado. Francisco merecia reconhecimento, não pelo valor material, mas pelo princípio moral. Mas a situação financeira dos Cavalcanti, que já estava ruim, podia piorar se surgisse um herdeiro inesperado reivindicando parte da fortuna. Não quero fortuna nenhuma, expliquei. Só quero um futuro para o meu filho e, quem sabe, um pedacinho de terra para chamar de meu. Foi então que o plano começou a se formar na minha cabeça. Não era vingança, pelo menos não do tipo sangrento que as pessoas geralmente pensam. Era mais justiça, uma correção de rumo que o destino tinha deixado na minha mão. Vitória e Dr. André se tornaram meus confidentes e, sem saber a princípio, meus cúmplices. Ela me mantinha informada sobre a saúde de Roberto, sobre seus dias bons e ruins. Ele me aconselhava sobre questões legais, sobre como poderia provar a paternidade de Francisco sem exame de sangue, que na época era coisa rara e cara. A resposta veio do próprio Francisco. A tal marca na orelha, aquela dobra peculiar na pontinha da orelha esquerda que tinha notado no dia que ele nasceu, era uma característica conhecida da família Cavalcanti. O próprio coronel tinha, todos os filhos tinham, e diziam que vinha de gerações. Era tão específica que as pessoas da região brincavam. Se tem a orelha Cavalcanti, tem sangue Cavalcanti. Estudei cuidadosamente a rotina de Roberto no hospital. Sabia que nas terças ele ficava até mais tarde e era sempre o último a sair da ala de consultórios. Sabia também que nesse dia a dor nas juntas costumava piorar, deixando-o mais vulnerável. E sabia, principalmente, que seu maior medo não era da doença em si, mas do escândalo que causaria se a gravidade de sua condição fosse conhecida pela sociedade local. Numa terça-feira de setembro, esperei todos saírem da ala de consultórios. Tinha pedido a Vitória para levar Francisco discretamente para perto, deixando-o numa sala de espera vazia com a desculpa que eu logo passaria para buscá-lo. Respirei fundo, ajeitei o uniforme e bati na porta do consultório, onde sabia que Roberto ainda estava. Uma voz familiar respondeu. Mesmo depois de tantos anos, aquela voz ainda me causava um calafrio na espinha. Abri a porta devagar, entrei e fechei atrás de mim. Ele estava sentado à mesa, de cabeça baixa, fazendo anotações em prontuários. Nem levantou o olhar de imediato. Já terminei aqui, pode limpar, disse, achando que eu era só a faxineira de sempre. O leite ainda está quente, doutor? Perguntei, a voz mais firme do que esperava. Ele levantou a cabeça, num movimento brusco, os olhos arregalados de susto. Demorou alguns segundos analisando meu rosto, tentando lembrar onde tinha me visto antes. Vi o momento exato em que a memória voltou. O rosto empalideceu, a boca se abriu levemente, a caneta caiu da mão trêmula. Você, ele gaguejou. A menina do curral, assenti com a cabeça. Não, não é possível, continuou. Faz quanto? 10 anos? 9, corrigi. 9 anos desde que o senhor me violentou repetidamente no curral da fazenda do seu pai. Me engravidou e depois me acusou de ter me deitado com os peões. 9 anos desde que fui expulsa como um cachorro sarnento, sem dinheiro, sem referência, com apenas a roupa do corpo e um bebê na barriga. Ele se levantou, apoiando-se na mesa, já recuperando parte da arrogância. Quem deixou essa louca entrar aqui? Não sei do que está falando. Guardou o rancor por tanto tempo de uma fantasia? Se alguém a engravidou, o problema é seu, não meu. Foi quando abri a porta e fiz sinal. Francisco entrou timidamente, olhando curioso para aquele homem que nunca tinha visto antes. Coloquei a mão no ombro do meu filho e disse: Doutor Roberto, este é Francisco, meu filho, seu filho. Roberto deu uma risada forçada, nervosa. Absurdo! Qualquer moleque pode ser seu filho. Isso não prova nada. Pedi então que Francisco virasse a cabeça, mostrando a orelha esquerda. Olhe bem, doutor. A marca dos Cavalcanti. A mesma que o senhor tem. A mesma que seu pai tinha. Vi os olhos dele se arregalarem de novo, agora com um medo diferente. Sabia que ele estava vendo a dobra peculiar, exatamente igual à sua.
prova viva do sangue que corria nas veias do menino. Isso ainda não significa... Ele começou, mas cortei. A enfermeira Vitória conhece sua condição médica em detalhes, tem acesso aos prontuários, às medicações, sabe do tratamento paliativo que o senhor recebe. Sabe também que a doença já afetou seu sistema nervoso, que é apenas questão de tempo até... Chega! Ele gritou, batendo na mesa com força, fazendo Francisco se encolher assustado atrás de mim. O que você quer? Dinheiro? É isso? Quanto? Fiz um sinal para Francisco esperar do lado de fora. Quando a porta fechou, encarei aquele homem nos olhos, os mesmos olhos que um dia me encheram de terror. Agora eram ele que mostrava medo. Não quero seu dinheiro, Dr. Roberto, disse, enumerando com os dedos. Quero apenas 3 coisas. Primeiro, o pequeno terreno nos fundos da antiga fazenda onde ficava a cabana de Dona Benedita. Segundo, educação garantida para Francisco. Mensalidade na melhor escola até ele completar os estudos. Terceiro, um documento reconhecendo a venda legal do terreno por valor simbólico, não como doação. Ele me olhou incrédulo. Só isso? Um pedaço de terra que não vale nada e escola pro moleque? Só isso? Confirmei. Não quero seu nome, não quero seu dinheiro além da educação do menino. Não quero nada mais seu. Quero apenas um lugar que é meu por direito e a chance de dar um futuro melhor pro meu filho. Pro nosso filho. A resistência inicial foi grande, como esperava. Primeiro veio a negação completa, depois ameaças vazias. Vou te processar por difamação. Vou fazer você perder o emprego. Ninguém vai acreditar em você. Respondia a tudo com calma, lembrando da enfermeira que conhecia sua condição, dos sintomas visíveis da doença que qualquer médico poderia confirmar, da marca inegável na orelha do menino. Por fim, veio a barganha. Posso te dar dinheiro, muito mais do que vale aquele pedaço de terra inútil. Recusei. Posso arrumar um emprego melhor para você em outra cidade. Recusei de novo. Ele não entendia que não era sobre dinheiro ou vantagem imediata. Era sobre dignidade, sobre construir algo com minhas próprias mãos, sobre um futuro que eu mesma pudesse controlar. No meio dessa negociação tensa, a porta se abriu sem aviso. Era Dr. André, como tínhamos combinado. Desculpe o atraso, disse, como se estivesse sendo esperado. Na pasta que carregava, tinha todos os documentos já preparados. A transferência do terreno, o compromisso com a educação de Francisco, tudo redigido em linguagem legal da qual Roberto não conseguiria escapar depois. Senhor André? Perguntou Roberto confuso. O que faz aqui? Estou representando os interesses da senhora Josefa e do menor Francisco, respondeu calmamente, ajustando os óculos. Acredito que já discutiram os termos do acordo. Roberto olhava de um para outro, percebendo que tinha sido encurralado. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Não sei se da doença ou do nervoso. Isso é uma armadilha, murmurou. Não, doutor, corrigi. É justiça. A assinatura dos documentos aconteceu ali mesmo, naquela sala, com as mãos dele tremendo tanto que mal se reconhecia a firma. Dr. André testemunhou tudo, garantindo que cada papel fosse assinado corretamente. Quando terminamos, Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Satisfeita agora? Perguntou com amargura. Conseguiu o que queria? Não, doutor. Consegui o que era meu por direito, e menos do que o senhor me deve. Peguei os documentos e saí da sala, encontrando Francisco no corredor, nervoso mas curioso. Quem era aquele homem, mãe? Perguntou enquanto caminhávamos para fora do hospital. Alguém que devia algo para nós, respondi. E finalmente pagou. Naquela sala, vendo aquele homem que um dia me tratou, como menos que gente, trêmulo e acuado, confesso que senti algo parecido com prazer. Não pedi dinheiro fácil, não busquei vingança sangrenta. Exigi apenas o que me permitiria construir algo com minhas próprias mãos e um futuro para meu filho. Mas muitas vezes me pergunto, fui cruel ao usar a doença dele como arma? Deveria ter apenas seguido em frente, esquecendo o passado? E agora pergunto a você que me escuta, o que você teria feito no meu lugar, com um filho para criar e a chance de virar o jogo nas mãos? Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Cada nova inscrição significa mais uma pessoa que valoriza histórias reais de superação,
Histórias de mulheres que enfrentaram o pior da vida e ainda assim conseguiram se levantar. Sua inscrição me dá força para continuar compartilhando essas memórias que por tanto tempo ficaram enterradas no silêncio. 2 semanas depois da assinatura dos documentos, deixamos nosso quartinho na cidade e voltamos para o interior. A cabana de Dona Benedita ainda estava lá, um pouco mais deteriorada pelo tempo, mas de pé. O terreno ao redor, aquele mesmo pedaço de terra pedregosa que o coronel achava que não valia nada, agora era oficialmente meu. Tinha os papéis para provar. Francisco estranhou no começo. Estava acostumado com a cidade, com a escola, com os amigos novos, mas logo se adaptou, principalmente quando expliquei que continuaria estudando, agora numa escola melhor. E vamos criar vacas, mãe? De verdade? Perguntou empolgado quando contei meus planos. A decisão de começar uma criação de gado leiteiro não veio do nada. Tinha experiência desde criança, ajudando com as vacas do vizinho, depois na fazenda do coronel. E por fim, com as cabras de Dona Benedita. Conhecia os animais, sabia como cuidar deles, como ordenhar, como reconhecer doenças. E mais importante, sabia que leite era algo que todo mundo precisava, todo dia. Meu primeiro passo foi procurar seu Inácio, que ainda trabalhava numa fazenda próxima. Quando soube dos meus planos, ele sorriu com aquele jeito dele, quieto, mas satisfeito. Sabia que você ia voltar, Dona Josefa, e sabia que ia fazer algo de bom com sua vida. Ele se ofereceu para me ajudar nos tempos livres, me ensinar o que eu ainda não sabia sobre criação de gado em maior escala. Continuei trabalhando no hospital, fazendo o trajeto de ida e volta todos os dias. Graças à irmã Conceição, fui promovida de faxineira a auxiliar de enfermagem, ainda sem formação oficial, mas com reconhecimento do meu conhecimento prático. O salário melhor ajudava a sustentar nosso começo na nova vida. Nas horas vagas, estudava obsessivamente sobre criação de gado leiteiro. Ia na biblioteca pública da cidade e pegava tudo o que encontrava sobre o assunto. Livros técnicos, revistas de agricultura, manuais do governo. Lia tudo à luz de lamparina depois que Francisco dormia. Com o empréstimo que consegui através de Dr. André, que se ofereceu como fiador, comprei minhas primeiras 2 vacas leiteiras. Não eram das melhores, uma já meio velha, outra meio magra, mas eram o que dava para pagar. Seu Inácio me ajudou a escolher, garantindo que pelo menos tinham saúde boa e podiam dar leite por muito tempo ainda. Minha rotina nessa época era de matar qualquer um menos determinado. Acordava às 4 da manhã, ordenhava as vacas, deixava o leite preparado, levava Francisco para a escola particular, exigência que Roberto cumpria religiosamente, talvez por medo de que eu aparecesse de novo em seu consultório. Ia para o hospital, trabalhava o dia inteiro, voltava, cuidava dos animais, da horta que tinha replantado, preparava comida, ajudava Francisco com a lição e ainda encontrava energia para estudar mais sobre gado e leite antes de cair exausta na cama. As primeiras garrafas de leite que vendi foram para a vizinhança próxima. Enchia garrafas de vidro reaproveitadas, colocava numa cesta grande e saía oferecendo de porta em porta. No começo, as pessoas compravam mais por pena ou curiosidade do que qualquer outra coisa. A mulher que voltou era como me chamavam alguns. Sabiam vagamente da minha história. Outros inventavam versões próprias. Não me importava com os falatórios, só com a qualidade do que vendia. Logo, o leite da Dona Josefa ganhou fama de ser mais puro, mais cremoso, mais saboroso que os outros. Eu caprichava na limpeza, no cuidado com as vacas, na hora certa de ordenhar. Enquanto outros produtores misturavam água no leite para render mais, eu garantia pureza total. Enquanto alguns deixavam os animais em condições precárias, eu mantinha meu pequeno rebanho, que logo cresceu para 4, depois 6 vacas, limpo, bem alimentado, saudável. Em 1960, participei da feira agrícola local. Levei meu leite, meu requeijão caseiro, a manteiga que tinha aprendido a fazer. Não esperava nada além de, talvez, vender um pouco mais que o normal. Para minha surpresa, ganhei menção honrosa pelo leite mais puro da região. O certificado, emoldurado com orgulho, foi a primeira coisa que pendurei na parede da cabana reformada. Cada centavo que ganhava, além do necessário para sobreviver, era reinvestido no negócio. Mais uma vaca aqui, um equipamento melhor ali,
uma reforma no curral improvisado. Aos poucos, aquele pedaço de terra pedregosa que ninguém queria foi se transformando. A horta cresceu, cercas foram levantadas, um estábulo pequeno mais decente substituiu o barracão improvisado. Enquanto minha vida aos poucos florescia, a de Roberto continuava em espiral descendente. O casamento acabou de vez quando os rumores sobre sua doença se espalharam pela sociedade local. A esposa voltou para a casa do pai, levando os 2 filhos pequenos que tinham. Sua saúde piorava a cada mês. Os tremores ficaram tão fortes que teve que abandonar a medicina prática, limitando-se a consultas, onde só precisava conversar e receitar. A fazenda da família, sem a administração firme do velho coronel, afundava em dívidas. Os irmãos de Roberto, que nunca tiveram cabeça para negócios, vendiam pedaço por pedaço das terras para manter o estilo de vida que achavam que mereciam. A casa grande, que um dia me pareceu um palácio, começava a mostrar sinais de decadência: tinta descascando, jardim mal cuidado, telhado precisando de reparo. Por insistência minha, Francisco visitava Roberto de vez em quando. Não sabia que era seu pai. Apresentei apenas como um homem doente que ajudou a gente no passado. Achava importante que ele visse o que o álcool e a vida desregrada podiam fazer com uma pessoa. Conheça ele, eu dizia para o meu filho, não para perdoá-lo ou admirá-lo, mas para nunca se tornar como ele. Olhando para trás hoje, penso que talvez tenha sido dura demais. Mas naquela época, cada vez que via meu filho voltando da escola particular com livros, embaixo do braço e futuro brilhante pela frente, lembrava da menina assustada no curral, das noites de terror, da chuva na estrada depois da expulsão, e sabia que tinha feito o que precisava ser feito. O tempo foi passando, o pequeno negócio crescendo, e comecei a entender o que Dona Benedita quis dizer quando falou que o tempo cura tudo. A dor não sumiu completamente. Tem feridas que deixam cicatrizes para o resto da vida, mas aprendi a conviver com ela, a transformar em força o que um dia foi fraqueza. E, principalmente, aprendi que a melhor vingança não é destruir seu inimigo, é construir sua própria felicidade apesar dele. Os anos foram passando, e a pequena criação de leite que comecei com 2 vacas magricelas cresceu mais do que qualquer um podia imaginar. Quando chegou a década de 1970, o Brasil vivia o que chamavam de milagre econômico. Num abrir e fechar de olhos, o país mudou. Estradas novas cortando o sertão, indústrias chegando no interior, dinheiro do governo para quem quisesse expandir negócios no campo. Muita gente da região torcia o nariz para essas novidades. Governo promete muito, cumpre pouco, diziam os fazendeiros mais velhos, agarrados nos modos antigos de fazer as coisas. Mas eu, que nunca tive nada a perder, vi ali uma oportunidade única. Enquanto os outros descansavam na sombra das mangueiras, fui atrás de informação. Descobri que o BNDES, um banco do governo, tinha linha de crédito especial para pequenos produtores rurais, juros mais baixos que o normal, prazo longo para pagar, carência de anos antes de começar a devolução. Mas tinha que apresentar projeto, plano de negócios, previsão de crescimento, coisas que ninguém ali sabia fazer. Ninguém, exceto eu. Todos aqueles anos estudando obsessivamente, lendo tudo o que encontrava sobre administração e negócios, finalmente deram fruto. Com a ajuda de Dr. André, que continuava meu amigo e conselheiro, montei um projeto detalhado para a expansão da minha pequena fazenda, que agora chamava orgulhosamente de Laticínios Santa Benedita. Fui a primeira pessoa da região a conseguir financiamento do BNDES. Lembro até hoje da cara dos funcionários do banco quando cheguei, mulher sozinha, com um calhamaço de papel debaixo do braço. Primeiro acharam que eu estava ali a mando de algum marido ou pai. Quando entenderam que o negócio era meu, as sobrancelhas subiram tanto que quase encostaram no cabelo. Mas o projeto era bom demais para negar. Com o dinheiro do financiamento, transformei a fazenda Laticínios Santa Benedita completamente. Construí um estábulo moderno, com piso adequado e sistema de escoamento que facilitava a limpeza. Instalei equipamentos de ordenha mecânica, que poupavam tempo e garantiam mais higiene. Comprei reprodutores de raça pura para melhorar a genética do meu rebanho, que já não era pequeno,
tinha chegado a 30 vacas leiteiras, cada uma produzindo o dobro das comuns da região por causa do trato especial que recebiam. Francisco tinha se formado em Direito pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Foi o primeiro da família a ter diploma universitário. No dia da formatura, sentada na plateia vendo meu filho receber o canudo, chorei que nem criança. Pensava na menina do curral, na grávida expulsa na chuva, e mal acreditava onde tínhamos chegado. Achei que ele ia querer ficar em Recife, abrir escritório, seguir carreira longe dali. Mas me surpreendeu, voltando para casa. Mãe, ele disse, estudei direito para poder ajudar a senhora a crescer ainda mais. O futuro do Brasil está no campo e a Fazenda Laticínios Santa Benedita vai ser a melhor da região. E assim foi. O conhecimento dele de leis, contratos e negociação, junto com minha experiência prática e conhecimento técnico, formou uma dupla imbatível. Não foi fácil, claro. Ser mulher empreendedora num mundo dominado por homens nunca é. Tinha fazendeiro que se recusava a negociar comigo. Só falava com Francisco. Tinha banco que pedia assinatura de responsável masculino em documentos, mesmo o negócio sendo registrado no meu nome. Fornecedores que tentavam me enrolar no preço, achando que não entendia de números, mas tinha construído uma rede forte ao longo dos anos. Vitória, que tinha saído do hospital e agora me ajudava na administração da fazenda. Dr. André, que mesmo aposentado da advocacia, continuava me aconselhando em questões legais. Seu Inácio, que mesmo velhinho, ainda aparecia para dar palpite sobre o gado, e principalmente outras mulheres da região que, inspiradas pelo meu exemplo, começavam seus próprios negócios, pequenas lojas de roupa, pensões para viajantes, fabricação de doces caseiros. Nos apoiávamos, trocávamos dicas, criamos um círculo de proteção mútua. O laticínio que montei dentro da fazenda foi o grande salto. Em vez de vender só leite in natura, comecei a produzir queijo, manteiga, iogurte, requeijão. Produtos que duravam mais, viajavam melhor e davam mais lucro. Logo tinha caminhões próprios, levando os produtos laticínios Santa Benedita não só para Caruaru, mas também para Recife, João Pessoa, até Salvador. Enquanto a fazenda Laticínios Santa Benedita crescia forte, a dos Cavalcante definhava como planta sem água. A má administração dos filhos do coronel, somada às dívidas acumuladas e à doença de Roberto, foi corroendo o que um dia tinha sido um império. Um por um, os pedaços de terra foram sendo leiloados para pagar credores. E quem estava lá, em cada leilão, com dinheiro na mão e planos de expansão na cabeça? Eu mesma. Peça por peça, fui comprando as terras que um dia pertenceram à família que tinha me humilhado e expulsado. Não era vingança, era negócio. Aquelas terras eram boas, só precisavam de gente que soubesse trabalhar nelas. Roberto, que a essa altura já estava completamente incapacitado pela doença, foi internado num asilo na periferia da cidade. Não podia pagar nada melhor. A fortuna da família tinha evaporado. Os irmãos mal davam conta de si mesmos. Foi Francisco quem, sabendo da situação, decidiu pagar uma pensão mensal para o velho. Não é por afeto, ele me explicou. É porque nenhum ser humano merece morrer no abandono, nem mesmo ele. Num dia quente de verão, quase 20 anos depois daquela manhã fatídica no curral, fui visitar Roberto no asilo. Não sei bem o que me levou lá. Curiosidade, talvez, ou necessidade de fechar um ciclo que tinha marcado minha vida de forma tão profunda. Ele estava numa cama simples, num quarto que dividia com mais 2 idosos. O corpo, antes forte e ameaçador, agora era pele e osso. O rosto marcado por rugas profundas e manchas da doença, os olhos afundados nas órbitas tinham perdido o brilho arrogante de antes. Não sei se me reconheceu de imediato. A doença já tinha afetado sua memória, segundo as enfermeiras. Dr. Roberto? Chamei, parando ao lado da cama. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos tentando focar. Um lampejo de reconhecimento passou por eles. Josefa? Gaguejou, a voz fraca e rouca. Sim, sou eu, respondi, puxando uma cadeira para sentar. Vim ver como está. Ele fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando falou, as palavras saíram com dificuldade. Você conseguiu tudo o que queria. Minhas terras, minha família,
Tudo acabou. Não vim para jogar isso na sua cara, respondi com sinceridade. O que aconteceu com sua família não foi obra minha. Foi resultado das escolhas que vocês mesmos fizeram por gerações. Ficamos em silêncio por um tempo. O único som era o do ventilador velho girando no teto, espalhando o ar quente. Finalmente, ele falou de novo. Me perdoa. As palavras soaram estranhas, saindo daquela boca, como se nunca tivesse sido feita para pedir perdão. Pelo que fiz com você. Era jovem, arrogante. Não senti o alívio ou satisfação que talvez esperasse com aquele pedido. Só um cansaço. Antigo, como quem finalmente pousa uma carga pesada que carregou por muito tempo. Não vim buscar seu arrependimento, respondi, tirando da bolsa uma garrafa de vidro. Vim trazer leite fresco, o mais puro da região, produzido nas terras que um dia foram suas. Coloquei a garrafa na mesinha ao lado da cama e me levantei para sair. Ele me deteve com uma mão trêmula no meu braço. Seu filho, Francisco, ele sabe? A pergunta continha medo genuíno. Que sou eu? Completei. Sabe de tudo. Foi escolha dele pagar sua pensão aqui. Foi escolha dele comprar as terras da sua família quando foram a leilão. E foi escolha dele nunca ter vindo te confrontar ou cobrar nada. Tirei delicadamente a mão dele do meu braço. Ele é um homem melhor do que qualquer um de nós. Saí daquele quarto sentindo que um círculo tinha se fechado. Não era perdão. Algumas coisas vão além do perdão. Era mais um reconhecimento de que a vida tem sua própria forma de fazer justiça. Às vezes, lenta, mas sempre chegando no final. Roberto morreu poucos meses depois daquela visita. Francisco foi ao enterro. Eu não. Não por raiva ou ressentimento, mas porque aquele capítulo já tinha sido encerrado para mim naquela tarde no asilo. Tinha cumprido a promessa silenciosa que fiz a Dona Benedita tantos anos antes, de que seu conhecimento e bondade não seriam esquecidos. O terreno onde sua cabana ficava agora era o coração da fazenda Laticínios Santa Benedita, e a mangueira onde ela foi enterrada tinha crescido forte e frondosa, dando sombra para o banco onde eu gostava de sentar nas tardes de domingo. Minha vida tomou o rumo que jamais poderia imaginar naquela madrugada chuvosa em que saí da fazenda Bom Sossego só com a roupa do corpo. Aos 45 anos, quando Francisco já estava crescido e a fazenda prosperando, conheci Antônio, um viúvo que tinha vindo trabalhar como contador nos nossos negócios. Diferente de qualquer homem que tinha conhecido antes, ele me respeitava profundamente, admirava minha independência, nunca tentou tomar controle do que tinha construído. Depois de 2 anos de namoro, sim, namoro, com direito a passeio de domingo e flores, nos casamos numa cerimônia simples, no quintal da fazenda. Não esperava encontrar amor nessa altura da vida, mas ele chegou, tranquilo e seguro como o pôr do sol depois de um dia de trabalho. Antônio trouxe 2 filhas do primeiro casamento, que abracei como minhas. Ele, por sua vez, amou Francisco como o filho que nunca teve. Os anos passaram, a família cresceu. Francisco se casou com Luísa, filha de um comerciante da cidade, e tiveram 3 filhos, meus netos, que cresceram correndo livres pela fazenda, como seu pai nunca pôde fazer na idade deles. Todos estudaram em boas escolas, foram para a faculdade. O mais velho se formou em agronomia e hoje ajuda a administrar a fazenda. O do meio virou médico, trabalha no mesmo hospital onde um dia fui faxineira. A caçula, minha netinha do coração, é advogada especializada em direito da mulher. Reencontrei minha tia Josina por acaso, numa feira de produtores rurais em Recife. Ela já estava bem velhinha, aposentada do trabalho de cozinheira, vivendo com uma filha. Quando me viu, agora empresária conhecida, dona da banca mais movimentada da feira, quase não acreditou. Chorou, me abraçou, pediu perdão por não ter me defendido naquele dia terrível na fazenda. Não guardava mágoa. Sabia bem o poder que o medo tem sobre as pessoas. Passei a ajudá-la financeiramente, garantindo um fim de vida digno para a única parente que me restava. Com o crescimento da fazenda, pude realizar um sonho antigo, criar um programa de bolsas de estudo para jovens da região. Focava especialmente em meninas de família pobre que, sem ajuda, jamais teriam chance de estudar além do básico. Montei também uma escolinha na própria fazenda, onde dávamos aulas de alfabetização para mulheres adultas, empregadas domésticas, trabalhadoras rurais,
donas de casa que nunca tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. Minha neta mais nova, Benedita, sim, coloquei o nome em homenagem à minha salvadora. Me dá um orgulho especial. Começou trabalhando como empregada doméstica para pagar a faculdade de veterinária, mesmo eu insistindo que podia bancar tudo. Vó, ela me disse, quero entender na pele o que a senhora passou. Só assim vou valorizar de verdade. Hoje ela é a veterinária-chefe da fazenda. Cuida do rebanho premiado que criamos e dá aulas na universidade nas horas vagas. Mesmo tendo chegado onde cheguei, carrego marcas que nunca sararam completamente. Ainda hoje, aos 87 anos, tenho insônia nas madrugadas, especialmente na hora em que era forçada a ir para o curral. Me pego olhando para o relógio às 4 da manhã, corpo tenso, coração acelerado, como se ainda esperasse ouvir aqueles passos se aproximando. Também nunca consegui confiar facilmente em homens em posição de poder. Quando tenho que negociar com banqueiros, políticos, fazendeiros ricos, sempre levo alguém comigo, mesmo sabendo que posso lidar com a situação sozinha. É um resquício daquele medo antigo, um reflexo que nem toda a terapia que fiz nos últimos anos conseguiu apagar completamente. Os pesadelos diminuíram com o tempo, mas ainda aparecem de vez em quando. Acordo suada, gritando baixinho para não acordar ninguém, revivendo aqueles momentos no curral como se tivessem acontecido ontem. Antônio aprendeu a lidar com isso. Me abraça sem dizer nada, faz um chá de erva cidreira que aprendi com Dona Benedita, que acalma os nervos, fica do meu lado até eu voltar a dormir. Criei um ritual que me ajuda a lidar com essas cicatrizes. Toda noite, antes de dormir, tomo uma xícara de leite morno. O mesmo leite que um dia foi usado para me atormentar, agora me reconforta. É minha forma de dizer que aquilo não tem mais poder sobre mim, que transformei o símbolo do meu sofrimento em símbolo da minha força. Algumas feridas nunca fecham completamente. Aprendemos a viver com elas, a incorporá-las na nossa história, a usá-las como lembrete do que superamos. Como digo sempre para os meus netos, quando reclamam de alguma dificuldade, cicatriz é só um lembrete de que você foi mais forte que aquilo que tentou te derrubar. Ao longo dessa jornada comprida que chamamos vida, aprendi algumas coisas que talvez valha a pena compartilhar. Primeiro, o tempo é o aliado, silencioso de quem tem paciência e determinação. Os Cavalcante achavam que tinham me destruído naquela manhã de chuva, mas não viram que plantaram a semente da própria destruição. Demorou anos, mas o tempo trouxe a colheita. Segundo, conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Podem levar sua casa, sua terra, seu dinheiro, mas o que você aprendeu, seja em livros, seja na vida, fica com você para sempre. Foi assim que transformei minha vida. Um livro de cada vez, uma lição de cada vez. Terceiro, e talvez mais importante, a melhor vingança não é destruir seu inimigo, mas construir algo que ele jamais imaginaria que você pudesse. Se tivesse gasto minha energia só odiando os Cavalcante, alimentando o desejo de vê-los sofrer, teria desperdiçado minha vida. Em vez disso, usei essa energia para construir algo maior e melhor do que eles jamais sonharam. Como costumo dizer para os jovens da região, o leite azeda rápido, mas as lições do sofrimento duram para sempre. Não é o que acontece com você que define quem você é, mas como você responde a isso. E uma mulher com um plano é mais poderosa que um homem com um império. Me chamo Josefa Aparecida da Silva, e de menina assustada no curral, a dona do maior laticínio da região. Essa é a história que carreguei em silêncio por décadas. Hoje, aos 87 anos, olho para estas mãos enrugadas e lembro que foram elas que ordenharam vacas, viraram páginas de livros, assinaram escrituras e acariciaram gerações da minha família. Se você quer conhecer mais mulheres como eu, que transformaram dor em força quando ninguém apostaria um vintém, se inscreva no canal. Cada inscrição é como um abraço, um reconhecimento de que histórias como a minha importam. E saiba que não é só mais um número para mim, é alguém que dedicou seu tempo a ouvir minha jornada, e isso não tem preço. Me conta nos comentários o que mais tocou seu coração nessa história. Foi alguma parte específica que te emocionou? Você conhece alguém que passou por algo semelhante? O que você aprendeu com essa jornada? Seu comentário faz toda a diferença e me ajuda a saber que não estou falando sozinha.
Enquanto houver voz nessa garganta e histórias nessa memória antiga, estarei aqui para lembrar que o futuro pertence a quem sabe esperar sua hora chegar. Obrigada por me ouvir até aqui, de coração.